Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano, ok? Vejam bem que nós abordamos sobre física, sobre química, agora sobre biologia. Vamos lá, capítulo 12, surgimento e evolução dos seres vivos. Nós devemos descobrir como foram formados seres vivos ao longo do tempo, entendeu? Entendam que o surgimento ainda em si da vida, ok? É uma incógnita, só que a partir de um ser vivo único ou de uma fonte única, como os coacervados, okay? Várias bactérias foram surgindo, seres microscópicos, a partir do coacervado, que é a célula primitiva, e disso, foram formados seres uni e pluricelulares, assim como foram surgindo a vida. Aqui é um noticiário falando de novas espécies raras de tamanduá encontradas na Mata Atlântica e na Amazônia brasileiras. Aqui na Mata Atlântica, aqui no Brasil, e na Amazônia brasileira, okay? Sendo que a Amazônia ela se expande por vários países aqui na América do Sul. Então, o surgimento de novas espécies exatamente se dá por conta de mutações. E claro, às vezes existem espécies que já estão aí milhões de anos na natureza, mas o ser humano ainda não descobriu por conta do ambiente que ela vive ser inacessível. Por exemplo, regiões abissais dos oceanos, ok? As teorias sobre o surgimento da vida existem, ok? Essas teorias existem há muito tempo. A minha favorita, e claro que o livro traz, é do Oparin, ok? E existe esse de Haldane, mas do biólogo Haldane também, ok? Que eles se uniram, o bioquímico e o biólogo, eles se uniram para fazer experimentos científicos sobre o surgimento da vida. E foram eles que determinaram o surgimento da origem, as primeiras células, como eu falei, célula primitiva, que levou milhões de anos, que é o coacervado, ok? A Terra precisou criar um mecanismo que é possível para surgir a vida, e após criar um ambiente de matéria orgânica, primeiro criou matéria inorgânica, depois a orgânica, perdão, a inorgânica e inorgânica já existia, hidrogênio, carbono, oxigênio, foram formando as moléculas das inorgânicas. Depois, quando as orgânicas começaram a surgir, como proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos principalmente, aí a vida foi tendo sua conformação e surgimento. Depois o Stanley Maley e o Urey, quer dizer, o estadunidenses, então, estadunidenses, os americanos, né, norte-americanos, deram seguimento ao trabalho lá do Oparin e do britânico, fazendo com que haja, ok, vamos lá, formação de matéria orgânica, ok? Frasco com água formou-se então, ok, mostrando que havia um oceano primitivo e, claro, vulcanismos, ou seja, formação de calor interna da célula da Terra, perdão. Um ambiente fechado, ou seja, já havia uma atmosfera, certo? E muitos raios ou formações de energia, descargas elétricas, aqui feitos pela bateria. Então foram resfriados, ou seja, ocorreram períodos de aquecimento e resfriamento global, natural, feito por vulcanismos e erupções, como eu já havia dito, se não me engano aqui, erupções vulcânicas, aliás, não, falei no 8º ano, mas eu repeti aqui, são as erupções solares e vulcânicas que geram aquecimento global, ok? Não há nada de comprovado sobre a influência humana no aquecimento global, ok? E o frasco com líquido coletado, sendo que a teoria não é de aquecimento global, mas sim de mudança do clima, ok? O planeta Terra ele tem as suas oscilações de clima, hora mais frio, hora mais quente, a depender das transformações que ocorrem aqui. Então, os frascos com líquidos coletados, esses líquidos coletados vão demonstrando que com o decorrer do tempo
as alterações físico-químicas vão surgindo, frasco com água, você pode simplesmente fazer com que moléculas simples se tornem moléculas mais complexas. Por exemplo, moléculas orgânicas são mais simples que, moléculas orgânicas são mais complexas que moléculas inorgânicas. Moléculas inorgânicas são mais simples, então, portanto, as inorgânicas vieram primeiro. E aí o que acontece? Eles fizeram essa formação de vapor para representar a Terra primitiva e depois, como houve, né, vapor resfriado de um condensador, o líquido o líquido coletado constatou a presença de moléculas complexas como aminoácidos para a formação de célula. Então, ocorreu o que o frasco aqui, o líquido coletado, você tem a formação de aminoácidos. Claro que ele colocou várias substâncias químicas aqui junto com a água. Substâncias inorgânicas que depois se tornaram orgânicas, ok? Vamos lá. Existe também a teoria da geração espontânea, okay? Que é o de Redi. Essa teoria daqui é o de Miller, okay? De Miller, mas o de Miller foi com base na de outro, que foi o Pasteur, que o francês Pasteur fez um experimento semelhante a esse. A diferença aqui, Miller e Urey lançaram mais substâncias inorgânicas dentro do frasco. Teoria da geração espontânea, para explicar que uma espécie de ser vivo, ela só vem após a existência de outra, okay? Ou não. O italiano Redi provou que pode existir, por exemplo, aqui no caso, as moscas dentro do frasco, entendeu? Moscas com o frasco aberto, elas vão se alimentam, e do frasco fechado. Do frasco fechado ao surgimento, ok, de novas moscas, de larvas. O que acontece? As larvas não se originavam de geração espontânea, mas de ovos deixados por moscas. Então, você precisa ter uma espécie anteriormente para criar uma nova geração, um surgimento de novas espécies, ok? Então, os seres vivos complexos não eram gerados, ok? Não fossem gerados, ok? De micro-organismos simples, poderiam ser gerados dessa maneira. Aqueles seres vivos complexos que não foram gerados de micro-organismos simples foram gerados de outros complexos que surgiram anteriormente a ele. Por exemplo, as moscas aqui vieram anteriormente às larvas. Então, digamos que as novas moscas oriundas das larvas, entendeu? São descendentes, claro, das larvas anteriormente, das moscas vindas anteriormente. Só que essas moscas aqui, elas são complexas, mas primitivas, okay? Então, são seres complexos, mais primitivos, vindos anteriormente. Então, Louis Pasteur, aqui o francês, fez experimento também para multiplicar, entendeu? Pasteur, para multiplicar matéria orgânica usando caldo de carne, okay? Para descobrir o saborzinho de aminoácido, ou seja, de espécies de substâncias orgânicas de caldo de carne, para mostrar que exatamente que um ser vivo só se origina de outro ser vivo, ou seja, precisa existir uma geração anterior a que está sendo estudada para que ela surja. Um ser vivo tem descendência de outro. Então, o primeiro ser vivo, primeira formação de vida, okay, na Terra, ela é ainda uma incógnita. Apenas sabemos das origens das espécies atuais, ancestrais, jurássicas, de bactérias, são as arqueobactérias, etc. Indo a um ponto que é uma incógnita. Qual o primeiro ser vivo? Chamamos de conservados, mas o que aconteceu aqui no experimento Pasteur foi interessante. Ele exatamente
Os frascos que permaneceram com gargalo também deveriam apresentar organismos, só que não apresentaram, encontrando resistência entre os cientistas. O experimento contribui para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada. Ok? Geração espontânea de fato existe. O mesmo, ok? E os frascos permanecendo com gargalo também deveriam apresentar esses micro-organismos. Só que o que aconteceu? Não apresentaram. Entraram em contato, veja como foi. Colocou a carne no frasco, ferveu, okay, para eliminar as bactérias existentes. Poderia existir no caldo, formando esse gargalo que permitiria a entrada de ar, okay, impedindo por ele o micro-organismo que entrasse nele. Ou seja, impedindo a entrada de micro-organismos pelo frasco. Okay? Houve uma limitação aqui no gargalo, e depois disso os micro-organismos que estavam ali no ar entraram no caldo e fizeram parecido com a das moscas que entraram lá no recipiente, multiplicando-se, veja lá, e alterando coloração. Veja aqui, micro-organismos não puderam entrar em contato com o caldo, eles apenas no frasco, perdão, sem gargalo, eles entraram, ok? No frasco sem gargalo, os micro-organismos do ar entraram no caldo e multiplicaram-se. Isso não ocorreu no frasco com gargalo. O gargalo foi utilizado para filtrar micro-organismos. Então, coloração alterada com gargalo, perdão, sem gargalo, porque entrou aqui o ar com o micro-organismo e tudo. Então modificou porque o micro-organismo foi e se multiplicou, mudando a cor do frasco com caldo de carne, okay? E o com gargalo, para impedir a entrada, simplesmente continuou inalterado, provando mais uma vez que os seres vivos se originam de outros, ok? Existe uma teoria nova, okay, do Pangu chinês. Então, é uma teoria interessante da origem dos seres vivos. Conta uma antiga lenda que o mundo veio de uma bola cósmica. Nela desenvolveram um espírito gigante. Ao nascer, não enxergou nada por causa da escuridão, gritou pedindo a luz. Esse imperador, Jade, o escultor lançou um machado no qual Pangu rachou a parede na bola cósmica. A luz entrou, mas logo a abertura começou a se fechar. Para não perder a luz, Pangu segurou a abertura por anos, até que ele percebeu que o buraco não se fechava mais. Aliviado, Pangu riu, tanto que morreu. As partes do seu corpo começaram a se transformar. Seus olhos esquerdos voou para o leste do céu e virou o sol brilhante. Então aqui é uma mistura de mitologia, okay? É uma mistura de mitologia com ciência para mostrar como seria, mostrando como seria o surgimento, ok, dos elementos inorgânicos, os elementos não vivos como sol, lua, chuva, etc. E a formação, ok, de seres vivos, peixe, pássaro, inseto, etc. Isso, no caso, mitologia chinesa. A origem da biodiversidade na Terra. Entenda que a biodiversidade na Terra se origina exatamente desta multiplicação de seres, começando com multiplicação assexuada, e depois sexuada. A assexuada aumentou a quantidade, enquanto que a sexuada ela aumentou a qualidade, ou seja, a variabilidade genética, a variabilidade, por exemplo, do gato jaguatirica, que seria um gato do mato, semelhante a um gato doméstico. A diferença é que, além da aculturado ter sido domesticado, o gato doméstico, okay, eles possuem, veja que a feição é bem parecida. Então, há características parecidas, mas a pelagem, por exemplo, é diferente. Então, você vê variabilidade de genética, ou seja, o fenótipo dele, a parte física, fenótipo, tem uma origem genética. Essa origem, exatamente, por causa dos genes passados. Há lá nos cromossomos uma região, quando há a multiplicação das células, okay, parte dos cromossomos realizam um crossing over,
que é a troca de pedaços deles entre eles, formando esses grupos que, por mais que possuam uma anatomia geral muito parecida, okay, eles vão possuir também, eles têm características próprias, que cada um deles possui características próprias, delimitado de espécie a espécie, graças ao crossing over, ok? E claro, o crossing over tem relação com as mutações, que ele é causado exatamente pelas radiações solares que causam mutações. E nós podemos observar que Jean-Baptiste Monnet, que ele fez aqui a caricatura de Lamarck, existem, certo, várias teorias sobre a origem da vida das espécies. Então, existem a de Lamarck e a de Darwin. A de Lamarck foi bem simples. A ideia do uso e do desuso é bem simples e dá para entender bem de Lamarck, ok? Só que a teoria dele é bem assim simplória em título de explicação. Ele explicou que os protozoários bactérias se originaram de matéria inanimada, matéria inorgânica, que se diga, né? Então, bacana essa parte perfeita, aceita até hoje. Essa teoria não é toda, então vem da sequência dos seres vivos de forma linear, okay? Aqui pode ter ocorrido um erro, porque a forma é forma de ramo de árvore das espécies. Daqui a pouco eu explico melhor. Se existe aqui uma ramificação dessa, filogenética, explico melhor. E a frase dele foi a seguinte, que o ser vivo não forma uma sequência perfeita. Lamarck utilizou a explicação de como as ideias do uso e do desuso da herança dos caracteres adquiridos. Então, por exemplo, as girafas de hoje, porque elas possuem pescoços longos? Porque no passado existiam dois grupos de girafa, a do pescoço longo e a do pescoço fino. As do pescoço longo podiam se alimentar das partes mais baixas da árvore, disputando alimento com a dos pescoços finos, pequenos, né? Pescoço longo, pescoço pequeno. A de pescoço longo podia baixar e comer, deixando algumas de pescoço pequeno com fome e morrendo. As de pescoço longo poderiam se alimentar tanto de galhos baixos quanto de galhos altos, então para ela não fazia diferença. Foi-se o tempo em que passou, né? Passou-se o tempo e simplesmente a disputa por alimento fez com que as girafas com pescoço longo começassem a comer e deixar as de pescoço curto com pouca alimentação, diminuindo a população de pescoço curto, ao ponto de serem extintas, e só sobrando e somente se multiplicando as girafas de pescoço longo. É exatamente assim o raciocínio de Lamarck, ok? E essa é a característica adquirida, ok? Do uso e do desuso. A girafa de pescoço longo foi usando tanto para comer embaixo quanto para comer em cima, e de maneira tão repetida que ela começou a esticar mais e o pescoço se desenvolver mais de maneira proporcional, diretamente proporcional, fazendo com que só se desenvolvessem, só sobrevivessem e sobrassem as girafas de pescoço longo, ok? Então, foi assim que Lamarck fez. Características dos usos e do desuso transmitidas aos descendentes. Então, elas tiveram filhotes e esses filhotes nasceram também de pescoço longo. Nenhum nasceu de pescoço curto. E as espécies com pescoço curto começaram a produzir menos filhotes, comer menos, se alimentar menos, reproduzir pouco e diminuir a população até ser extinta, ok? Aqui é a explicação de Lamarck. Só que existe essa explicação, por exemplo, caso você frequente academia ou um dia faça, que vai usar a musculatura. Quanto mais você treina o músculo, mais ele fica desenvolvido, ele cresce, ele adquire robustez, entendeu? Então, exatamente isso. A lógica do uso, quanto mais você usa, o músculo é assim, quanto menos você usa, mais ele atrofia. Quanto mais você usa, mais ele se desenvolve. Esta é uma base de lógica do uso na educação física de Lamarck, ok?
Então, vamos lá. Os naturalistas, né, que são os biólogos da época de Lamarck, aceitaram que aves ancestrais deixaram de usar asas para voar, pois o ambiente onde vivia não precisava dessa habilidade. Então, foi perdendo o uso de, por exemplo, os pinguins deixaram de voar porque não usavam mais a asa para voar, mas sim para nadar. Atrofiou a asa e os filhotes passaram a nascer com a asa reduzida, ok? Que acabou sendo transformada em uso para quê? Para nadar. Okay? A teoria dele defende que o ambiente é responsável por induzir a mutação e adaptação do ambiente. Então, muitas das vezes, como diz, a radiação do Sol. Okay? Ficou comprovado que seres vivos, membros de estrutura mais simples, não se originam de matéria sem vida. Okay? Então, a matéria tem que ser orgânica. Okay? Matéria sem vida é matéria inorgânica. Então, deve existir matéria orgânica. Com o avanço da genética, os caracteres adquiridos não são transmitidos. Que caracteres adquiridos por alguns indivíduos não são transmitidos aos descendentes. Então, existem características que não são transmitidas, que não são todas que são transmitidas. E a biodiversidade apresenta variações, como eu falei, que dificulta a formação de sequências lineares. Como eu falei, a sequência é de forma de árvore, galho de árvore. Por quê? Uma espécie surge, aí forma uma característica, que é aquela espécie, por exemplo, dos gatos lá e dos felinos que eu mostrei. Aí vem duas, né? A ramificação aqui, parecendo um Y. Aí vem, era para ser outra espécie, só que aí vem surge outra espécie, se subdivide em duas. Aí surge uma nova espécie e a outra vai se modificando. Surge uma nova espécie e outra vai se modificando, formando a ramificação, ok? Aqui é do Beagle, ilustração de Charles Darwin. Ele esteve aqui no Brasil, ok? Lá no museu que pegou fogo, Museu Imperial, certo? Infelizmente pegou fogo. Coisa triste, muito triste mesmo. Charles Darwin esteve aqui no Brasil, na época que ele fez a teoria da evolução, exatamente para explicar e disputar, né, com Lamarck como foi que ocorreu a evolução. A evolução é adaptação, gente, certo? Adaptação, evolução é isso, adaptação. Então, ela é explicada pelos Tentilhões de Darwin, que esse livro aqui de vocês, Ciências, é maravilhoso, porque é bem direto no assunto. Darwin viajou para defender a tese dele lá para Galápagos, passou pelo Brasil, passou pelo Ocidente todo, só que ele disse que queria vir ao Brasil porque as espécies de plantas e de animais aqui eram ótimas para fazer o trabalho dele, e foi para Galápagos para fazer um comparativo das espécies de aves lá com a daqui, porque a daqui era um continente, enquanto que a do Galápagos é uma ilha. Então, estudar espécies de ilhas, espécies isoladas do continente. O que aconteceu? Ele descobriu, percebeu, né, que uma coisa que pra gente agora é um pouco óbvio: o formato do bico de cada ave e o tamanho está relacionado diretamente com o tipo de semente que cada um se alimenta, ou se eles se alimentam ou não de sementes. Por exemplo, aves com bicos pequenos ou bicos finos se alimentam de sementes pequenininhas ou de larvas de insetos ou de insetos adultos, por exemplo, uma mosca ou um gafanhoto, grilo, etc. Enquanto que aves de bicos maiores se alimentam, não apenas algumas espécies, né, se alimentam só de insetos ou de pequenas sementes, como também de sementes maiores, mais difíceis de pegar. Essas adaptações, algumas espécies, a maioria pelo menos, certo, das espécies com bico grande, se alimenta somente de grupos específicos de sementes, ok? Então, por exemplo, bico grande, sementes mais duras, casca dura ou maiores de tamanho. E as de bico pequeno, elas se especificaram em comer sementes pequenas, ou, como eu falei, de larvas de insetos ou de insetos adultos. Essa adaptação específica para tipo distinto de semente ou alimento, ok? A possibilidade de algumas de bico grande poderem comer, mas a maioria não comia o que as outras de bico pequeno comiam. Houve
uma irradiação, um ancestral comum irradiou, digamos assim, produziu dentro de uma população vários grupos, subgrupos com já bicos diferentes. Okay? Quando esses ancestrais vieram do continente para a ilha, o que aconteceu? Havia escassez de alimento e eles precisavam, para não ocorrer competição entre os parentes, eles precisaram se especificar em tipos distintos de sementes. E fez com que essas características mantivessem as populações, okay, vivas por um bom tempo. Aqui, a explicação que eu dei antes. O ancestral comum se divide em duas espécies. A espécie C é formada. Depois, essa segunda espécie vem e acaba se bifurcando. A população dela, população de vários indivíduos, começam a ganhar características distintas. Okay? É uma população, começa a ganhar características distintas. E, por exemplo, aqui, vamos lá, verde, azul, vermelho, verde. Pronto. Então vamos lá. Aqui é uma população de uma espécie só, ancestral, que depois, o que aconteceu? Sofreu mutação e reprodução. Aí formou o grupo verdinho, que é o C, que é uma espécie só. Depois, esse outro grupo que saiu daqui virou dois, que é o azul e o vermelho. Azul, lá o A de azul e o B vermelho. Então, o que aconteceu? Uma população só tinha várias características de mutação, com as populações já uma população só virando várias em uma só, formando espécies distintas, entendeu? Vamos lá. O que Darwin comprovou? As espécies apresentam alto potencial reprodutivo, elevada capacidade de deixar descendentes. Ok, ele comprovou e na verdade ele manteve, né? Isso porque houve a formulação explicada. Já havia essa ideia antes. Os recursos limitados levam os indivíduos a uma população a competir. Olha lá. Para evitar isso, por fontes de alimento e por abrigo, então, as aves, os tentilhões de Darwin, okay, iam competir. A regra é vão competir. O que aconteceu? Para não competir, desenvolveram bicos diferentes para se alimentarem de sementes diferentes. Ponto. Indivíduos não são iguais, ok? Alguns podem apresentar características que favoreçam sua sobrevivência ao competirem. Então, por exemplo, a questão dos grupos de bico grande que poderiam se alimentar dos alimentos daqueles que possuem bico pequeno. A título de as contribuições de Darwin e Wallace, ok? Wallace viajou para o Oriente, para a China, para o Japão, e Darwin para o Ocidente, ok? Estados Unidos, Brasil. E o que aconteceu? A origem das espécies, eu tenho esse livro, okay? Segundo a origem das espécies, aqui o nome não é esse completo, chama-se Origem das Espécies segundo as raças favorecidas. Então há um pouco de eugenia aí, então entre um outro detalhe que eu não vou me aprofundar tanto aqui. A título de darwinismo aqui, seleção natural, o que acontece? Ele pegou e modificou a interpretação do Lamarck, ok? As disputas, ok? O ambiente, ele selecionou as árvores de baixa estatura, que facilitavam as girafas de pescoço curto, ok? Elas foram desenvolvendo galhos mais altos, de maneira que, e claro, as girafas de pescoço longo começaram também a disputar, como eu falei antes, o alimento dos galhos mais baixos com as girafas de pescoços curtos. O que aconteceu? Essa competição, ok? Você tem competição e seleção natural. Competição, como é que ocorre? As árvores começaram a perder esses galhos mais, né, por estar disputando, duas espécies disputando aqueles mesmos galhos, elas começaram a desenvolver galhos mais altos. As girafas de pescoços longos começaram a ter vantagem porque tinham pescoços longos e começaram a se alimentar
desses galhos mais altos, ou seja, o ambiente interferiu, podiam alcançar esses alimentos, facilitando a sobrevivência. Houve competição e a espécie foi diminuindo de indivíduos. Os indivíduos de pescoço curto foram morrendo, ok? A teoria da evolução é a teoria mais aceita atualmente. As girafas, ok? Com pescoço curto mais longo, de pescoço mais longo, tinham vantagem em relação. Essa vantagem evolutiva foi devido à pressão seletiva do ambiente. Transmitiu essa característica para a prole, ok? E prejudicou a sobrevivência das outras espécies, ok? Já a girafa de pescoço curto não tinha acesso a essas fontes e acabaram sendo extintas. Manutenção e perda da biodiversidade. O processo de extinção atualmente é 1000 vezes maior, rápido do que antes. Então, porque há, digamos assim, o maior número de indivíduos. O planeta Terra, houve um cálculo na década de 90 que o planeta Terra suportava até 7 bilhões de pessoas, já ultrapassamos. Mas ainda existem vazios demográficos. Então, com base nesses vazios, sobe para 27 bilhões de pessoas. Ok? Então, a questão das espécies é questão de hábitat, ok? Humanos tomando espaço, espécies entre si disputando. E outra, existem 3 tipos de espécies, de extinções. Extinção de fundo, que é uma extinção que a espécie realmente ela perde o nicho dela, a função dela no ecossistema e desaparece. A extinção comum, que digamos assim é que disputa entre espécies, e uma extinção antrópica, que é que o ser humano causa tantas espécies. Então essas extinções, por isso que estão dizendo que é de forma exacerbada, ok? Mas é porque estão descobrindo que existem diversos tipos de maneiras, ok? Para extinguir espécies. Usos sustentáveis do meio ambiente, de áreas verdes, ok? Preservação e conservação. Biologia da conservação aqui. Então, os termos técnicos: APA, área de proteção ambiental; ARI, área de relevante interesse ecológico; Floresta Nacional, FLONA, por exemplo, a Serra Itabaiana, se eu não me engano é uma FLONA, não lembro bem, certo? A APA, Morro do Urubu, é uma área de proteção ambiental, é um termo muito genérico. Por exemplo, uma área importante de forma ambiental, e a APA pode se transformar ou evoluir para algum grupo desse, ou um se transformar no outro, ok? Então, o termo assim depende da utilidade, ok? Para a finalidade humana. Reserva da fauna, que é a REFAUN, reserva de extrativismo, RESEX, por exemplo. RESEX, reservas extrativistas, são reservas que são utilizadas, por exemplo, no Pará, para extração de açaí. Então, ou da Mangaba, aqui na Barra dos Coqueiros, então, reserva extrativista, ok? RPPN, por exemplo, uma pessoa possui uma grande área com área verde dentro, uma fazenda, etc e tal. Reserva particular de patrimônio natural. É como se fosse um patrimônio histórico-cultural, certo? Só que da natureza. Ou seja, o dono é obrigado a manter, proteger uma determinada área verde. Okay? Aquele proteção de uso sustentável, ou seja, esses termos são para áreas que ainda pode haver dentro da área movimentação humana e para fim de pesquisa, por exemplo, desenvolvimento sustentável, ou de extração, como eu falei aqui, e proteção integral, ou seja, mais difícil do ser humano retirar espécimes, ok? Uma planta ou um animal de lá dentro, independentemente de qual espécie for, ou seja, o exemplar, ele para ser retirado é mais burocrático na proteção integral. Vê que o nome já diz tudo, proteção quase que total. Estação ecológica, reserva biológica, existe a Rebio, Santa Isabel, Barra dos Coqueiros, não sei se ainda existe. Aliás, perdão, a Serra Itabaiana é um Parna, Parque Nacional de Serra Itabaiana, desculpe. Estes de proteção integral servem para proteger muito mais, digamos assim, na teoria, né, de forma mais intensa, só que são usados para fins científicos, ok? Refúgio de vida silvestre, para biólogos irem lá registrar comportamento dos animais, dos animais, das plantas, fazerem registros científicos e protegerem. Por exemplo, aqui no Xingó, hidroelétrica de Xingó,
certo? Delmiro Gouveia, Alagoas, mas a fronteira, né? Tríplice fronteira, Alagoas, Sergipe, Bahia. Monumento natural do Rio São Francisco, ok? Do reservatório da hidrelétrica. Então é muito importante, por exemplo. E existe essa estação ecológica do Taim, município de Rio Grande, Santa Vitória de Palmar, perdão, Rio Grande do Sul, que é outro exemplo, a região dos Pampas, que região já do Xingó é região nordeste. Então, vamos agora estudar o que evolução. Evolução é a modificação, que evolução é a adaptação. Então, para o indivíduo se adaptar, independente de como for. Então, os morcegos, para se adaptarem ao voo, desenvolveram asas, mas eles possuem os mesmos ossos que uma baleia, só que os ossos estão de tamanho e formatação diferentes. Os ossos da baleia estão adaptados a nado, e os ossos de um gato estão adaptados o quê? As patas dianteiras e traseiras estão adaptadas a caminhar, se locomover. E o ser humano? As pernas, se vocês observarem bem, a mesma coisa. E os braços, okay, que aqui no caso aqui são os membros anteriores. Então, os membros anteriores são os braços dos seres humanos. Então, os braços são adaptados a pegar objetos, ok? A segurar objetos. E a base da evolução toda é o fóssil, ok? Todas as teorias da evolução se baseiam em fósseis. Então, não adianta estudar sem conhecer genética, ok? Análises genéticas, que chama-se filogenética. Existe a filogenia da morfologia, que é da física, você vê, como aqui comparativo do membro, ou genética, você vai lá no DNA e vê qual a proximidade genética entre duas espécies, ok? Então, evolução e resistência a antibióticos. Os seres vivos desenvolveram resistências a bactérias, e bactérias desenvolveram resistências a antibióticos. O que acontece? Você tem um grupo de bactérias, você lança o antibiótico ali, elas se tornam resistentes e passam aquela informação, aquela resistência já para a próxima geração. Se você jogar o mesmo antibiótico, não funciona, as bactérias vão aumentar de quantidade, vão se multiplicar livremente. Então, o problema atual das bactérias chamadas superbactérias, ou bactérias que se adaptam facilmente aos novos antibióticos, ok? Faça uns exercícios da página 266, 267, 268, 269, 271 e 272. Bons estudos, boa prova, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.